encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. vem Espírito. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Irmãos, hoje pela manhã, só quem estava aqui foi testemunha do que Deus fez. Eu saí pensando no meu coração, meu Deus, de manhã o Senhor fez isso. Faz algo especial de noite também. Faz algo especial de noite também. Foi muito especial o que Deus fez. Cada culto tem, vamos dizer assim, tem o seu jeito, a sua forma. E depende muito de como está o nosso coração, a nossa sensibilidade para isso. E eu fui para casa e passei a tarde pedindo assim, Deus, faz algo dobrado de noite também. Eu tenho muito cuidado com as palavras para não exagerar. Mas o pessoal que estava aqui de manhã, está entendendo o que eu estou dizendo? Foi muito especial. Essas últimas semanas, Deus tem falado muito forte ao meu coração de uma necessidade que todos nós temos, todos nós, de entender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, escute, a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus salva, a
palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma, é a palavra de Deus. E se eu entendo a palavra de Deus, quando ela chega na minha vida, vem a manifestação do poder de Deus. Só que a própria palavra vai dizer que só vai entender quem tiver o Espírito. Há uma necessidade de discernimento espiritual, porque a palavra de Deus é uma palavra, João, espiritual. O homem escreveu a Bíblia, mas a inspiração da Bíblia é pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos a transcrição da voz de Deus, da palavra de Deus. Veja um culto como esse. É Santa Ceia do Senhor. Temos aqui elementos: o suco de uva, o pão, que representam o sangue e o corpo de Jesus Cristo. Será que a gente entende isso mesmo? Será que a gente compreende isso? E isso é fundamento, porque para viver de verdade o que Deus tem para nós, é preciso ter discernimento da sua palavra, e só pelo Espírito. Só pelo Espírito. Não por uma coincidência, mas por uma providência. Deus levantou o apóstolo Paulo, que antes de ser Paulo, ele era Saulo, tremendo e profundo conhecedor da lei, da palavra. Seu professor foi um grande mestre chamado Gamaliel, o melhor daquela época. Paulo entendia de tudo a respeito da lei e das escrituras, mas ele só realmente, a palavra de Deus só surtiu efeito na vida dele quando ele foi tocado e ele foi cheio do Espírito. E ele traz a palavra, esse entendimento à igreja do Senhor. E Deus quer que a gente saia daqui hoje, pelo menos compreendendo e buscando discernimento espiritual na nossa vida. Porque escute, basta uma palavra do Senhor para a sua vida ser transformada. Basta só uma palavra de Deus chegando de fato no seu coração, para que você perceba e receba um milagre na sua vida. Amém? Eu convido então você a abrir a sua Bíblia, por favor, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4 em diante. 1 Coríntios 2, versículo 4 a seguir. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem nos dar encher esse lugar. É o desejo. Amém, Deus. Amém. Quem encontrou diz amém? Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder. Do poder de quem? Do Espírito. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória.
nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Espírito Santo de Deus, nos traga entendimento da tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. O apóstolo Paulo, numa tremenda direção aqui de Deus, foi revelado, ele teve essa percepção. Ele começa trazendo um alerta e ao mesmo tempo falando de como era que ele lidava com a mensagem da palavra de Deus. Ele disse: olha, eu não estou, vocês conhecem, a minha pregação não consiste em sabedoria humana. A minha pregação está baseada no poder de Deus. Porque se for por sabedoria e entendimento humano, isso compromete totalmente os propósitos. Ele chega a dizer que exatamente por aqueles sábios daquele momento, aquelas pessoas entendidas daquele momento, se de fato tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor. Ele vai falando a respeito da sabedoria do homem e da sabedoria que vem do alto. E a gente percebe no texto, como eu sempre admiro Paulo, que ele procura sempre, irmãos,
A voz de Deus, ela é espiritual. E quem não entender, quem não for espiritual, não vai compreender isso. Um pãozinho, que aí a gente vai se alimentar do corpo de Cristo. Isso, até no início da igreja foi difícil de processar. Isso que a gente lê aqui é Paulo trazendo instrução e orientação sobre o que era a ceia lá em Corinto. Porque sabe como era a Santa Ceia antes de Paulo organizar lá? O povo ia para encher a barriga. E tinha os irmãos que chegavam cedo e aí ele vem e diz: olha, está tudo errado. A Santa Ceia tem propósito. Primeiro, é para trazer a memória de Cristo. A Santa Ceia representa o sacrifício que Jesus começa a instruir e ensinar ao povo princípios espirituais por meio de questões práticas. Quando alguém pecava lá no Antigo Testamento, era exigido uma oferta de sacrifício. A pessoa deveria oferecer, dependendo de um pecado, era um animal específico. Esse animal poderia ser de qualquer jeito, teria que ser um animal perfeito, sem nenhum defeito, que era entregue ali. No início daquele animal, o pecado daquela pessoa era perdoado. Era um ato prático. E isso traz resposta para muitas situações onde muita gente, muitas pessoas, elas conhecem a palavra, elas leem a Bíblia, elas não perdem um culto, mas a sua vida não muda. A sua vida não tem transformação. A pessoa pode até achar a palavra muito bonita. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Que bênção foi essa palavra, certo? Mas qual foi a implicação que essa palavra teve na sua vida? O que foi que você de fato entendeu dessa palavra? Ela tocou só no seu emocional? Escute, a palavra de Deus não é para gerar emoção na gente. A palavra de Deus, ela tem propósito. A palavra de Deus, ela quer entrar no nosso coração. Diz que é como uma espada de dois gumes, separa juntas e medulas. Ela traz discernimento. Ela quer nos dar entendimento do que é o certo, do que é o errado, daquilo que nós precisamos fazer em Deus. Quem está entendendo essa palavra? Para simplificar ainda mais, quando eu tenho o entendimento dessa distinção de natureza, o espírito do homem e o espírito de Deus. O espírito do homem vai tratar só de coisas relacionadas ao homem. É o que eu acho, é o que eu penso, é o que os meus olhos levam a entender. Eu é sempre o eu. Só o Espírito de Deus vai realmente tratar
e nos dá entendimento verdadeiro da palavra do Senhor. Do contrário, a nossa vida não muda. Do contrário, não há transformação. A gente pode ser, é igual a passagem que o próprio Jesus usa uma parábola, comparando o homem a tipos de solo. Lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear, jogou a semente na beira do caminho, outra jogou ali no meio das pedras, outra jogou no meio dos espinhos e outra jogou numa terra boa. A do meio do caminho foi levada lá pelos pássaros. Aqui foi plantada nas pedras, até cresceu um pouquinho, mas como estava na pedra, a raiz não se firmou, ela ali se acabou. No meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram, ela não pôde gerar mais nada. Só a que caiu na boa terra, foi aqui que se desenvolveu, e produziu fruto, e cresceu, e cumpriu ali o propósito. Jesus vem explicar, que semente é essa? A semente é a palavra. A palavra que ficou à beira do caminho, o diabo levou. A palavra que ficou no meio das pedras é aquela palavra que a pessoa recebe, mas não se aprofunda. Ela não mergulha na essência da palavra, ela não busca mais se nutrir da palavra, ela não vai crescer. A palavra que foi semeada no meio dos espinhos, os espinhos são as preocupações da vida. As coisas que a gente tem que alcançar, as coisas que a gente tem que conquistar, as nossas preocupações, porque eu tenho que ter, e tudo isso sufoca a palavra. A boa terra é aquele coração que recebe a palavra de verdade, que entende a palavra de verdade, e não deixe que nada, nem ninguém tire isso da sua vida. Quem está entendendo isso? Discernimento espiritual. É ter discernimento. Se eu não tiver discernimento espiritual das coisas espirituais, como eu vou entender o que é o pecado? O que é o pecado? Hoje, num tempo que se relativiza tudo, o que é que tem? Falei isso de manhã. Hoje em dia as coisas estão muito mais modernas, as coisas estão mais maleáveis. Não é bem assim, não. O que é que tem um casal ter intimidade antes do casamento? Todo mundo está fazendo, não tem nada demais. Tem sim. E como tem? A palavra diz que a intimidade, a relação sexual, ela foi criada por Deus, ela é abençoada por Deus para dentro do casamento. Fora do casamento é pecado. E o que é que tem de vez em quando eu tomar uma? E o que é que tem de vez em quando eu fazer isso e fazer aquilo? E está ali. Será que não consegue entender a palavra? Quando a gente fala que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, será que a gente entende isso? Quando a gente fala a respeito da volta de Jesus, eu já falei isso aqui várias vezes, irmãos, eu creio que os anjos já estão com a trombeta assim, a ponto de tocar. Jesus está às portas. Quem é espiritual entende, quem não é vai dizer assim, desde que minha avó era menina, eu escuto essa história. Nada. Sabe o que a palavra diz? Que todo olho verá. E o Senhor está voltando para buscar a sua igreja e vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Opa! Isso significa, a palavra de Deus vai me instruir que eu vou ter de Deus o resultado da minha vida, do que eu faço, de como eu tenho conduzido a minha vida. Aí vale a pergunta: qual é o espírito que tem me guiado? É o espírito do mundo ou é o espírito de Deus? Qual o espírito que me conduz? É o do mundo? É o espírito do homem? Ou é o espírito de Deus? Irmãos, é preciso discernimento, sabe por quê? Esses mesmos homens que Paulo fala aqui continuam no tempo de hoje. Aqueles que pregam da sabedoria humana. Irmão, irmã, em nome de Jesus, cuidado com os discursos de sabedoria humana. Cuidado com palavras que só vêm ao seu coração para aquilo que você quer ouvir.
Palavras que só estão sendo pregadas aí para se satisfazer o ego. Você pode, você é o cara, você é capaz. Não é bem assim. A palavra de Deus, a palavra que exige discernimento espiritual, fala que a nossa vida com Deus, a nossa vida nesse mundo, ela tem sim vitórias, ela tem sim milagres, mas ela também tem aflições. A palavra de Deus vai dizer também que quem quiser seguir Jesus vai ter que carregar uma cruz. A palavra de Deus diz que quem quiser seguir Jesus tem que dizer não para o pecado. A palavra de Deus vai dizer que quem quiser seguir Jesus tem que dizer não para si mesmo, negar a si mesmo. E só vai negar a si mesmo, só vai entender isso quem tiver o Espírito. Paulo diz, irmãos, ele é enfático: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Ah, essa palavra está muito dura para mim. Lá em João 6, ontem 6 da manhã a gente estava aqui orando. Senti falta de tanta gente aqui, mas louvado seja Deus por quem veio. Ontem Deus estava maturando essa palavra. Em João 6, depois você leia na sua casa, Jesus faz um grande discurso. Irmãos, eu estou falando de Jesus pregando. Imagine um culto, Ítalo, com Jesus pregando a palavra. Jesus estava falando, não era nem para o povo. Jesus estava falando para os seus discípulos. Escute, ali ele começa a descrever tudo o que ele iria passar, todas as suas dores, todos os seus sofrimentos, que ele ia ser entregue, que ele ia ser traído, que ele ia morrer numa cruz. Tudo isso. Sabe o que aconteceu quando Jesus termina de pregar? O texto diz que muitos dos discípulos disseram assim: mestre, duro demais para nós eu ouvir esse discurso. Quem é que pode suportar? A palavra diz que muitos discípulos já não andavam mais com ele. Muitos discípulos deixaram Jesus porque não discerniram, não entenderam, não compreenderam a palavra. Aí fica quem? Os 12. Jesus olha para um canto, está lá os 12, tudo parado, que nem vocês estão olhando aqui para mim. Aí Jesus diz o seguinte: e vocês? Vocês não querem ir embora não também? Quem quiser ir, vá. Quem quiser ir, pode ir. A palavra é essa. Aí vem o outro que eu sou fã demais. Quem? Pedro. É onde ele vai dizer: mestre, Senhor, para onde é que a gente vai, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali houve discernimento espiritual. Só onde o Espírito está, há entendimento da palavra. Só quem tem o Espírito entende o que Deus fala, o que Deus diz, o que Deus determina. Só quem tem o Espírito. Quem não tem o Espírito vai achar a palavra bonita, vai achar a palavra dura, vai achar a palavra complicada, não vai receber a palavra, vai rejeitar, porque a palavra de Deus é espiritual. Pastor, e agora? Agora a palavra ensina como. O próprio Paulo vai dizer que a gente precisa andar em espírito. Reforçando o conceito de duas naturezas, ele diz que em mim você é um conflito que não cessa. É o nosso eu, a nossa vontade, a tão famigerada carne que batalha com o espírito. Ah, hoje eu não vou para a igreja não, eu estou cansado. Eu vou assistir o culto pela internet mesmo. Ah, eu tô sem coragem hoje. E o Espírito fica ali, vai. Não. Só andando em Espírito. Andar em Espírito é de fato abrir o nosso coração para o Espírito de Deus. Irmãos, tem dias que Deus me trata com essa palavra. Porque eu olho para a minha vida. Deus me deu uma responsabilidade de cuidar de um povo, de uma igreja. Sou aqui um mensageiro da palavra de Deus. E a palavra de Deus chega primeiro no meu coração. E Deus está insistindo nisso. É preciso ter discernimento espiritual. A palavra é espiritual. Quem não é espiritual não vai entender.
Vai parecer loucura, que nada, esses crentes é tudo doido. Esse povo não tem o que fazer. Não tem o Espírito. É preciso andar em Espírito. Paulo vai dizer em Gálatas 5,16: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo dessa lei. Isso significa que para o Espírito estar em mim, eu preciso permitir que Ele venha e me guie. Eu preciso de fato abrir meu coração para o Espírito de Deus chegar na minha vida. A experiência de Paulo foi traumática. Ele achava que estava abafando tudo certo na vida dele, descendo a lenha nos cristãos, mandando bater, mandando prender, até o dia que ele caiu do cavalo, literalmente. Jesus se revelou a Paulo. A revelação de Cristo em Paulo foi tão forte que deixou ele cego, literalmente cego. Senhor, que queres? Paulo, por que Saulo, por que você me persegue, rapaz? Você para mim é um vaso escolhido. Eu vou começar mudando o seu nome. Você não vai ser mais Saulo não, você vai ser Paulo agora. Sabe o significado da palavra do nome Paulo? Pequeno. Você vai diminuir para que eu cresça na sua vida. Paulo agora recebe o Espírito. Vai lá um irmãozinho. Sabe aquele irmãozinho que quem não é espiritual acha que é o menor da igreja? Ananias, um irmãozinho. Deus aparece a Ananias. Ananias, vá lá na rua direita, dá o endereço tudinho. Vai lá, você vai encontrar Saulo ali orando. Você vai lá e vai dizer assim para ele: Paulo, Deus mandou aqui para orar por você e dizer: receba o Espírito Santo. Aí Ananias disse: Senhor, é aquele que está mandando bater na gente, é aquele que está perseguindo a gente, é esse mesmo, vá lá. Ananias vai lá e ele faz exatamente como Deus mandou: receba o Espírito Santo, Paulo. As escamas dos olhos caem. Olha o que isso representa espiritualmente. Só quando o Espírito entra na nossa vida a gente enxerga as coisas de verdade. Paulo voltou a enxergar quando o Espírito de Deus entrou na vida dele. Ele enxergou de fato a verdade. O perseguidor se torna agora perseguido, e sobre ele vem uma unção do Espírito de Deus poderosa, e ele cumpre o chamado de levar o Evangelho e trazer a estrutura da igreja do Senhor na terra. Mas só porque o Espírito entrou nele. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Vou falar para você que está em casa: Deus tem grandes coisas para a sua vida. Mas você só vai entender isso se o Espírito de Deus estiver na sua vida. Só quem tem o Espírito. Aqui desse altar, a palavra de Deus é ministrada. Eu prego a palavra e quem está aqui comigo, a gente insiste. A gente briga aqui, João, mas é para pregar a palavra. A palavra de Deus. Deus tem falado muito. Deus sabe das noites, das lágrimas, para preparar uma mensagem, para trazer, para ministrar aqui. E Deus trata no meu coração da necessidade da gente entender a palavra. E só vai entender quem tiver o Espírito, quem tiver discernimento espiritual. Quem não tem discernimento espiritual vai se perder. Vai achar que o errado está certo e o que está certo está errado. Vai estar. Veja, aqueles que se diziam entendedores crucificaram Jesus. Aqueles que conheciam a palavra, mas não tinham Espírito, mandaram botar Jesus numa cruz. Você entende a importância disso? E eu vou repetir.
A palavra de Deus tem poder para curar. A palavra de Deus tem poder para libertar. A palavra de Deus tem poder para salvar. A palavra de Deus tem poder para restaurar. A palavra de Deus abre portas. A palavra de Deus repreende Satanás. A palavra de Deus é o poder de Deus. Mas eu só vou receber essa palavra se eu entender. E eu só vou entender se o Espírito de Deus estiver na minha vida. Sabe uma coisa que Deus tratou no meu coração? A palavra pelo Espírito é tão linda que você não precisa ser uma pessoa letrada. Quem tem o Espírito pode nem saber ler, mas o Espírito está nela, a palavra de Deus faz a obra na vida dela. Porque é o Espírito, porque é Espírito. É o Espírito de Deus no nosso espírito, nos dando entendimento. E na medida que eu entendo a palavra, eu vivo a palavra. Aí se eu vivo a palavra, o poder de Deus vem na minha vida me tratar, me restaurar, trabalhar. Por isso a gente tem que andar em espírito. A gente tem que de fato abrir o nosso coração para o Espírito. Espírito Santo. Amém, amados. Eu tenho pedido a Deus isso. De manhã a gente teve muito testemunho aqui. Eu creio que não vai ser diferente se você estiver entendendo essa palavra também. Sobre a importância de um discernimento espiritual das coisas. A gente está num lugar físico, a Bíblia ela é física, está aqui impressa, mas o conteúdo é totalmente espiritual. Esse ambiente aqui é um ambiente espiritual. Há uma batalha espiritual acontecendo. O diabo ele tenta roubar a palavra da nossa vida porque ele sabe do poder dela. Ele vai fazer de tudo, porque ele não quer ir para o inferno sozinho. Ele quer levar quem ele puder levar, ele vai querer levar. Ele sabe disso. Até para isso, eu tenho que ter discernimento, porque tem gente que diz aí que o diabo nem existe. Que nada, pastor, o diabo não existe não. Tem gente que diz assim, não sei se você já ouviu, inferno, o inferno já é aqui. Quem já ouviu isso? A gente não tem dimensão do que é o inferno. Você imagine um lugar que foi preparado por Deus para punir Satanás e os demônios. Porque o inferno foi feito para Satanás e os demônios. Pastor, onde é que tem isso? Na palavra. O inferno não é para nós. Um lugar de dor eterna, pranto eterno, sofrimento eterno. Só quem é espiritual vai entender isso. Meu Deus, eu não quero ir para esse lugar não. Pronto. E nem Deus quer que você vá. A vontade do Senhor, diz lá em 1 Pedro, é que nenhum dos seus filhos se perca. Só que para os filhos de Deus não se perderem, eles precisam encontrar o Espírito de Deus. Eles precisam pedir o Espírito de Deus. Entendimento. Então, se a gente puder fazer uma oração hoje, vamos pedir isso. Senhor, me dê discernimento espiritual. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Eu quero andar em Espírito. Eu quero discernir pelo Espírito. Amém? Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor. Espírito, enche a minha... Espírito, Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Cante isso mais uma vez. Espírito, vem Espírito Santo. Enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu